Oi, gente. Hoje nós iremos dar início a mais uma etapa dos nossos estudos. Hoje nós vamos começar trabalhando nosso primeiro conteúdo do terceiro ano, que é o capítulo 1, a industrialização e a expansão imperialista. Nesse assunto, nós iremos ver como ocorreram essas transformações que foram provocadas principalmente pelo processo de industrialização e inovações tecnológicas, e de que forma essas tecnologias elas influenciaram a expansão imperialista. Então, antes de tudo, nós iremos falar um pouco sobre como ocorreu esse processo de industrialização. É importante lembrar a vocês que o processo de industrialização ela vai ocorrer por meio da Revolução Industrial. E nesse primeiro momento é importante destacar a vocês que a Revolução Industrial ela teve 3 fases. Na primeira fase, que foi a primeira Revolução Industrial, que se iniciou lá na Inglaterra, baseada principalmente na energia hidráulica e no carvão mineral. Essa primeira revolução industrial ela ocorre lá no século XVIII e teve como principal impulso desse processo de mudança a máquina a vapor e o tear mecânico. E nesse período da primeira fase da Revolução Industrial, os trabalhadores eles tinham grandes jornadas de trabalho, era frequente comum o trabalho infantil e existia uma frágil organização social sindical. É nesse período que surge também o conceito de mais-valia. Nessa primeira fase da Revolução Industrial, nós temos o país que foi o pioneiro nesse processo. Que país foi esse? A Inglaterra. O pioneirismo inglês, como se coloca, ele resultou principalmente porque a Inglaterra, naquele período, ela detinha todas as vantagens para dar início à Revolução Industrial. Que vantagens eram essas? Ela detinha o acúmulo de capital, ela detinha matéria-prima, ela detinha mão de obra, e isso acabou impulsionando essa revolução. E isso se deve principalmente devido à política de cercamentos também, da qual os nobres daquela época começaram a cercar aquelas terras públicas e ter para si, acumulando e concentrando riquezas. E essa revolução industrial, nessa primeira fase, ela vai contribuir para o êxodo rural, ou seja, as pessoas vão sair do campo para a cidade, impulsionando com isso o crescimento urbano. A segunda revolução industrial, que é a revolução que nós iremos tratar no nosso capítulo, ela vai haver nesse período, a partir de então, a mudança da fonte de energia, porque nós vamos ter, além das outras, nós vamos ter o petróleo, o carvão mineral, vai surgir a eletricidade, o motor ele deixa de ser a vapor e ele passa a ser um motor de combustão interna, que era mais eficiente e detinha uma potência maior. E essa revolução, que antes estava restrita à Inglaterra, ela passa a se expandir para outros países, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, a própria Inglaterra, Itália, Estados Unidos, ou seja, ela não vai ficar restrita somente à Inglaterra, ela vai se espalhar por outros países. E temos também a terceira revolução industrial, que nós vamos estudar futuramente, que é o quê? O petróleo
vai existir, além das outras fontes de energia, vai ter tanto o petróleo como a energia nuclear, solar, biomassa, ou seja, novas fontes de energia, a robotização e novas formas de organização do trabalho. Mas voltando aqui só um pouco, é importante lembrar vocês que durante a primeira revolução industrial, a Inglaterra, ela foi pioneira porque ela tinha fontes de energia, ela tinha o acúmulo de capital, ela tinha também alguns fatores locais que vão contribuir para a emergência da primeira revolução industrial. Que fatores são esses? Mão de obra barata, terrenos baratos, leis ambientais flexíveis e sindicato pouco atuantes. Então, esses fatores, eles vão fazer com que a Inglaterra ela seja a pioneira no processo de revolução industrial. Então, nós vamos dar início propriamente ao nosso assunto, que é o quê? Lá na página 12, nós vamos trabalhar a segunda revolução industrial. É bom lembrar vocês que a segunda revolução industrial ela vai ocorrer a partir da metade do século XIX. E essa segunda revolução industrial ela vai ser provocada pelas inovações tecnológicas. Como o nosso próprio capítulo ele coloca, lá na página 12, lá no início do capítulo, ele coloca assim: a segunda revolução industrial, o crescimento industrial foi impulsionado por inovações tecnológicas que ampliaram o leque de fontes de energia e de matérias, aumentando a capacidade produtiva das indústrias. Então, o que impulsionou a segunda revolução industrial foi o quê? Foi o crescimento industrial que foi impulsionado pelas inovações tecnológicas. Então, ocorre com isso a ampliação do leque das fontes de energia e o aumento da capacidade produtiva. Então, podemos colocar que a partir do século XX, ele vai ser um século de profundas transformações e avanços tecnológicos que vão transformar tanto a sociedade como a economia da época. Então, a primeira fase da revolução, nós vamos ver que o ferro era a principal matéria-prima da industrialização e na segunda revolução industrial ele vai ser substituído pelo aço, que é mais leve, maleável e resistente. Com isso, a partir de 1870, os motores a vapor, que eram a base da primeira revolução industrial, eles serão substituídos pelos motores de combustão interna e motores elétricos, marcando assim a segunda revolução industrial, ou seja, a substituição dos motores a vapor por motores de combustão interna e também motores elétricos, porque é da segunda revolução industrial que nós vamos tomar conhecimento da eletricidade. Lá no terceiro parágrafo do nosso livro, ele coloca o seguinte: os historiadores se referem à segunda metade do século XIX como a segunda revolução industrial, devido ao grande aumento da velocidade e extensão das transformações social e econômica. Essa mudança do mundo foi definida pelos avanços tecnológicos e por novas formas de negócios e organização do trabalho. Então, isso vai marcar o quê? A segunda revolução industrial. Partindo desse pressuposto, nós vamos observar que avanços tecnológicos vai ser evidenciado lá na segunda revolução industrial. Por quê? Se fala em avanços tecnológicos. Nós observamos que esses avanços tecnológicos eles vão ocorrer devido à evolução das máquinas produtivas. Por quê? Porque as máquinas produtivas elas vão se tornar
mais produtivas, mais resistentes, e isso tudo em virtude de novas fontes de energia, que vão culminar no avanço industrial e nesse processo de industrialização. Com isso, nós vamos observar uma evolução. Que evolução é essa? Uma evolução principalmente no que tange aos motores dessas máquinas que vão fazer parte da indústria daquele período. Os motores de combustão interna eles vão ser criados a partir de 1870 e eles vão aumentar a potência das máquinas e com isso eles vão aumentar a produtividade. Nicolaus Augusto Otton ele vai construir um motor de 4 tempos, que vai possibilitar o uso de derivados de petróleo como combustível dessas máquinas, aumentando com isso a produtividade que eles exerciam naquela época. Vale lembrar para vocês que essas tecnologias elas vão ser implementadas principalmente na indústria têxtil, que é a fabricação de tecidos. E com o passar do tempo, outra evolução que nós vamos observar vai ser a ampliação do uso do aço, porque, como foi dito, lá na primeira Revolução Industrial, vai ser comum o uso do ferro. Já na segunda Revolução Industrial, vai ser comum o uso do aço, que vai possibilitar a substituição do ferro na indústria de construção naval, da construção naval inglesa. E também nós vamos observar o aparecimento dos geradores de corrente elétrica, que passou a ser usada na forma comercial. Qual vai ser a vantagem da utilização desses geradores? É uma energia mais limpa, são máquinas mais silenciosas, eles vão poder ser utilizados ininterruptamente, podendo ser transmitida a longas distâncias. Com isso, a segunda Revolução Industrial, ela vai passar a ser chamada de Revolução Técnico-Científica, ou melhor, Revolução Científica-Tecnológica. E essa revolução, ela vai ser impulsionada pelos avanços tecnológicos que vão propiciar um aumento significativo da produção industrial, implicando com isso em mudanças na organização do trabalho e nas políticas adotadas pelas potências industriais. Outro ponto que nós devemos tratar quando falamos industrialização do capitalismo que ele pode ser comercial, financeiro, monopolista, industrial, e nós vamos observar essa evolução do próprio capitalismo, que conforme a revolução, ele vai também vai adotando novos contornos. A grande concentração de capital na segunda revolução industrial, ele vai resultar na passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, ou seja, ele representa a unificação dos capitais. Que capitais são esses? O capital industrial com o capital bancário. Daí nós vamos comentar um pouco sobre as espécies de capitalismo industrial. Quais são as espécies? Nós temos o capitalismo industrial, onde a indústria de pequeno e médio porte, ela é direcionada pela família e o investimento é feito pelos próprios lucros, ou seja, aquele lucro advindo da indústria de pequeno porte, ele é reinvestido no próprio negócio. Já no capitalismo financeiro, ele é marcado por grandes empresas que dominam a produção, o preço e a distribuição das mercadorias. Aí, o que caracteriza o capitalismo financeiro? Então, o capitalismo financeiro ele vai ser caracterizado por 3 características. Vai ser caracterizado pelos seguintes fatores,
Que fatores são esses? A concentração de capital, o monopólio e a eliminação da concorrência. Ou seja, quando falamos em capitalismo financeiro, ele vai estar atrelado a essas três características. Que características são essas? A concentração de capital, o monopólio e a eliminação da concorrência. Vale ressaltar que durante a emergência desse capitalismo financeiro vai ser formado, vai existir a formação de grandes conglomerados econômicos. Que grandes conglomerados econômicos são esses? Nós temos o holding, o trust e o cartel. O holding é as empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações, ou seja, existe uma empresa maior que detém o controle acionário das empresas menores. Já o trust, as empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, os preços e dominando o mercado, ou seja, aqui a empresa maior, ela compra as empresas menores, com o intuito de quê? Com o intuito de eliminar a concorrência. O cartel, empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência, dividindo os mercados. O que vai existir aqui no cartel? Vai existir um acordo entre as empresas que vão estabelecer um preço comum com o intuito de quê? Com o intuito de dividir os mercados e evitar a concorrência. Um exemplo do cartel, vamos utilizar mais ou menos os postos de gasolina. Imagine que eles fazem um acordo e todos estipulam que o preço da gasolina vai ser X. Então, essa prática de cartel, ela está fazendo o quê? Ela está inibindo a concorrência e fazendo com que esses postos de gasolina dividam os lucros e o mercado. Então, só recapitulando, vamos falar um pouco aqui das fases do capitalismo. No século XVIII, nós temos o capitalismo comercial, marcado pela política mercantilistas, ou seja, as colônias de exploração e povoamento. Nós temos também a expansão ultramarina. Quais são as características do mercantilismo? A acumulação de capital, metalismo, pré-ordem mundial e metrópole versus colônia. Isso vai caracterizar o quê? O capitalismo comercial lá do século XV. Já a segunda fase do capitalismo é marcada pelo quê? Pelo capitalismo industrial, que vai ser o quê? Nós temos uma política imperialista, que nós vamos falar adiante, o neocolonialismo, marcado pelo Congresso de Berlim, 1888, a partilha da África e da Ásia, investimento de capital, abastecimento de matéria-prima, excedente populacional na Europa, expansão dos mercados, divisão internacional do trabalho, e nós vamos ter a dicotomia, áreas centrais e áreas periféricas, e o uso do carvão mineral. Já na terceira fase do capitalismo, nós temos o período bipolar, o período da Guerra Fria, a manutenção e a expansão do capitalismo, a corrida espacial e bélica, a velha ordem mundial, os países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos, o período multipolar, ou seja, marcado pela globalização, onde vai existir não mais aquela bipolaridade de um país contra o outro, mas serão vários países. Intensificação dos conflitos geopolíticos, surgem os conceitos de aldeia global, combate ao terrorismo, Estado mínimo, norte rico e sul pobre. Em geral, essas fases do capitalismo, eles ocorrem, de certa forma, em geral, são consideradas três fases do capitalismo, embora atualmente
Uma corrente de pensadores afirma que já existia um novo período, resultado das transformações provocadas pela terceira revolução industrial, chamado de capitalismo informacional, ou seja, além desse capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, hoje alguns estudiosos já tratam também do capitalismo informacional. Então, a partir dessas inovações tecnológicas, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer as transformações no cotidiano das fábricas, da sociedade, do meio urbano. Então, as tecnologias desenvolvidas transformaram o cotidiano das pessoas que viviam nos países industrializados. E cada vez mais essas transformações, ela procurava aprimorar e fazer novos inventos, invenção dos novos meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone, permitiram maior rapidez na comunicação. Revolução nos meios de comunicação, locomoção com maior rapidez e facilidade. Essas modificações irão transformar o dia a dia das pessoas. A eletricidade permitiu o desenvolvimento de novos eletrodomésticos, que eletrodomésticos foram desenvolvidos durante a segunda fase da Revolução Industrial. A geladeira, o ferro de passar, roupas. Os avanços tecnológicos alcançados possibilitaram melhores condições de vida. Todavia, esses benefícios não alcançaram todos. Os avanços tecnológicos beneficiaram principalmente a burguesia, em detrimento aos operários, que viviam em péssimas condições de vida e de trabalho. Isso quer dizer o quê? Que essas novas tecnologias, elas não vão chegar a todo mundo. Aquele trabalhador que estava numa jornada longa, trabalhando, ele não tinha acesso a essas novas tecnologias. Por quê? Porque eles viviam na periferia, em péssimas condições de vida. Além de ter uma péssima condição de trabalho, eles também viviam próximos às fábricas, num local totalmente poluído, sem saneamento básico, ou seja, em péssimas condições de vida. E daí, devido a todos esses problemas vivenciados por esses trabalhadores, vai existir propostas de reorganização social do trabalho. Que propostas são essas? Nós temos o socialismo, o anarquismo, o positivismo, que vão fazer com que comecem a se discutir de que forma vai ocorrer essa organização do trabalho. Isso aqui, essas propostas de reorganização social do trabalho, é um meio de os operários passarem a reivindicar melhores condições de trabalho. Então, nós vamos iniciar com o socialismo. Quem são os principais teóricos do socialismo? Os principais teóricos do socialismo serão Karl Marx e Friedrich Engels. Lembrando, gente, que vocês vão estudar socialismo em história, em geografia, sociologia, filosofia. E o socialismo, tanto Karl Marx como Friedrich Engels, eles vão propor uma nova forma de organizar a sociedade, que vai ser baseada no materialismo histórico. O materialismo histórico, ele defende que a ordem social ela é definida por meio da produção e da troca dessa sociedade. Karl Marx e Friedrich Engels, eles afirmavam que para transformar essa realidade seria necessário mudar a forma como a sociedade estava organizada. E defendiam também a extinção da propriedade privada e que as fábricas deveriam pertencer aos operários, já que eram eles que trabalhavam, que faziam com que aquelas empresas detivessem lucros. Então, nada mais justo do que essas fábricas serem comandadas pelos próprios operários.
Karl Marx e Friedrich Engels afirmavam que os trabalhadores tinham que tomar consciência de sua condição de explorado. Só a partir do momento que esses trabalhadores passassem a ter consciência da sua condição de explorados, eles iam passar a reivindicar por melhores condições de trabalho e eles iam inverter a ordem social vigente. A segunda proposta de reorganização social vai ser o anarquismo. Os principais teóricos vão ser Proudhon, Bakunin e Kirov. Eles vão defender as mudanças políticas, econômicas e morais, como a eliminação do Estado, a eliminação do capitalismo, da igreja, pois eles negavam a autoridade, a propriedade privada e moral religiosa da época, ou seja, qualquer forma de instituição que detivesse determinada hierarquia e autoridade, o anarquismo ele defendia a sua eliminação. Para eles, a educação era fundamental para a mudança social, ou seja, que essa mudança social ela ia ocorrer por meio, principalmente, da educação. Com relação ao trabalho, eles propunham a organização voluntária dos operários em comunidades autogestoras, já que aqui eles pregam a eliminação da propriedade privada. Então, eles defendiam a organização de comunidades autogestoras, em que a responsabilidade da produção seria dos operários, dos trabalhadores, e ao final a produção ela ia ser dividida com todos os trabalhadores. E a outra proposta de reorganização social do trabalho será o quê? O positivismo, onde seu principal teórico é Augusto Comte, e o desenvolvimento social, o positivismo pregava que o desenvolvimento social ele deveria passar por 3 fases sucessórias. Que fases são essas? A fase teológica, onde predominava o poder dos religiosos e militares, a fase metafísica, a supremacia de filósofos e juristas, e a fase positiva, que teria como pressuposto básico conhecimento científico de sociólogos e o poder econômico dos burgueses. O lema do positivismo vai ser amor por princípio e a ordem por base, e o progresso por fim. É importante lembrar vocês nós, principalmente no início do período republicano, fomos bastante influenciados pelo positivismo, tanto que até hoje nossa bandeira ela consta aquela frase, ordem e progresso. Isso é uma influência da proposta do positivismo. Kant considerava que a propriedade tinha uma função importante para a organização do trabalho e não defendia a sua extinção, ou seja, positivismo ele não defendia a extinção da propriedade privada como o anarquismo e o socialismo. Então, recapitulando, nós iniciamos nosso capítulo, a industrialização, comentando sobre as revoluções industriais, principalmente a primeira revolução industrial, onde a pioneira foi a Inglaterra, e que esse pioneirismo ele é resultado do acúmulo de capital, matéria-prima, concentração de renda, meios ambientais, frágil atuação dos sindicatos, tudo isso vai facilitar a emergência da primeira revolução industrial. E a segunda revolução industrial, ela vai ser provocada principalmente pelas transformações decorrentes e impulsionada pelo processo de industrialização. Comentamos também sobre a evolução dessas tecnologias que vão fazer com que ocorra a mudança principalmente no cotidiano social,
e econômico da sociedade da época, e nós vamos verificar que a segunda revolução industrial também é chamada de revolução científico-tecnológica, e ela vai ser marcada pelos avanços tecnológicos que vão propiciar o aumento significativo da produção industrial, implicando em mudanças na organização do trabalho e nas políticas adotadas pelas potências industriais. Então, por hoje, nós iremos finalizar aqui e na próxima aula nós iremos tratar sobre o imperialismo, ou seja, sobre a expansão imperialista e de que forma esse avanço tecnológico, essa industrialização, ela vai ser determinante para essa expansão imperialista.